Olá, abençoados e abençoadas, professor Márcio Caldas, dando continuidade ao projeto Código Penal Comentado. No último vídeo falávamos do artigo 7º, princípio da extraterritorialidade. Comentamos as hipóteses da extraterritorialidade incondicionada e começamos a falar da extraterritorialidade condicionada. E deixamos para esse vídeo para explicitar sobre condições. Quais são as condições? Então, essa é a nossa missão nesse vídeo. Mas antes, para tudo, inscreva-se no canal, curta nosso vídeo, comente, compartilhe. Vamos ajudar esse canal a criar corpo, volume, para que a gente siga estimulado a produzir mais material, ok? Então vamos lá, artigo 7º, inciso 2. Aí, se você vai para o parágrafo 2º, fala o seguinte: nos casos do inciso 2, a aplicação da lei brasileira depende do concurso das seguintes condições. A linha A, entrar o agente em território nacional. Então, o crime ocorreu no exterior, em regra, é o juiz de lá, aplicando a lei penal de lá, que vai condená-lo ou não, né, vai absolvê-lo. O Brasil não tem nada com isso. Mas nessas hipóteses do inciso 2, a gente vai ter a possibilidade de deflagrar uma ação penal aqui no Brasil e o juiz brasileiro aplicar a lei penal brasileira nesse caso, condená-lo ou absolvê-lo. Tá? Mas uma das condições é que o agente entre no território nacional, senão nem vai ser deflagrada a ação penal. A linha B fala que o fato tem que ser punível também no país em que foi praticado. Ou seja, o crime foi na Argentina, aí o cara veio para o Brasil, no Brasil é crime, na Argentina não é. Por exemplo, o cloreto de etila, que o pessoal chamava de cheirinho da loló, aqui no Brasil é crime você vender, você usar. Na Argentina não é. Então não adianta querer prender o cara por tráfico aqui, se o fato foi lá na Argentina e lá não é crime. Ok? Então tem que ser crime lá, tem que ser crime aqui também. C. Estar o crime incluído dentre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza extradição. Então você tem que verificar se, aqui no Brasil, por exemplo, não se permite extradição por crime político, por crime de opinião, nem de brasileiro nato. Então vai que o crime foi praticado lá e a hipótese é de um crime que lá naquele país não admite extradição. Então não adianta querer deflagrar ação penal aqui, que o nosso CP, nosso Código Penal, não permite. A linha D, não ter sido agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido a pena. Significa o seguinte, olha, o cara praticou o fato lá no país estrangeiro e não foi julgado lá. Ou foi julgado, mas foi condenado. Ainda assim você pode deflagrar uma ação penal aqui. Agora, se ele foi julgado lá e absolvido, você não vai poder entrar com ação penal aqui. Ou se ele foi condenado, mas já cumpriu a pena lá, também não vai poder deflagrar uma ação penal aqui. Morreu o assunto. Essa é a ideia. A linha E diz: também não vai poder aplicar a lei penal brasileira se não ter sido agente perdoado no estrangeiro. Melhor, só vai poder deflagrar ação penal aqui se ele não tiver sido perdoado no estrangeiro ou por outro motivo não estiver extinta a punibilidade, segundo a lei mais favorável. Por exemplo, o cara pode ter praticado um crime lá, mas já está prescrito, já houve a prescrição, que é uma causa de extinção da punibilidade. Prescrever o crime lá, embora aqui no Brasil não tenha prescrito ainda, porque a lei penal brasileira é mais severa, traz balizas, traz termos iniciais, causas de interrupção, de suspensão da prescrição, que no Brasil esse fato não está prescrito. Dane-se. O Código Penal fala para você levar em conta a lei penal mais favorável. Então, se pela lei penal estrangeira a prescrição, o termo inicial, as causas de interrupção e suspensão são mais favoráveis e, portanto, lá já ocorreu a prescrição, não vai poder entrar com ação penal aqui no Brasil, ainda que aqui não tenha, segundo as normas nacionais, ainda que aqui não tenha ocorrido a prescrição. Mas se pelas regras de lá ocorreu a prescrição, não vai poder dar início à ação penal. Okay? Então são essas 5 condições que o Código Penal impõe para que você pense em aplicar a lei penal brasileira nas hipóteses do inciso 2, que a gente vai relembrar. Os crimes que por tratado de convenção o Brasil se obrigou a reprimir, como o tráfico de pessoas,
B, os crimes praticados por brasileiro, e C, os crimes praticados em aeronaves ou embarcações mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro e não tenham sido aí julgados. São as hipóteses de extraterritorialidade condicionada. Okay? Mas temos o parágrafo terceiro, que a doutrina chama de extraterritorialidade supercondicionada. Quando fala aqui, ó, a lei brasileira aplica-se também ao crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil, se reunidas as condições previstas no parágrafo anterior, que são essas que nós acabamos de esclarecer aqui. Também, letra A, não foi pedida ou foi negada a extradição. E a linha B, houve requisição do ministro da Justiça. Então, além daquelas condições que nós vimos, né, o agente ter entrado em território nacional e não ter sido perdoado, não estar extinta a punibilidade, e também não ter o fato de ser punível lá no país onde praticou o fato, não foi absolvido ou já cumpriu a pena lá no estrangeiro. Além disso tudo, ainda tem que verificar se foi pedida ou não a extradição e caso tenha sido pedida, ela não tenha sido negada, porque se negou a extradição, você não vai poder fazer nada no Brasil. E também tem que ter uma requisição do ministro da Justiça, ok? A gente tem que lembrar aqui que o Código Penal, na parte especial, prevê lá no artigo 141 que os crimes contra a honra de presidente da República ou de chefe de governo estrangeiro depende de requisição de ministro da Justiça, é condicionado a isso. Só que aí são duas hipóteses, está lá na parte especial. Só que além dessas duas hipóteses, nós também trazemos à tona aqui, pode ser objeto de questão de concurso, na parte geral do Código Penal, quando trata da extraterritorialidade da lei penal brasileira condicionada, ou melhor, supercondicionada, traz uma hipótese em que o crime, a persecução penal é condicionada também à requisição do ministro da Justiça. Se liga no bizu. Bom, o vídeo vai se encerrar aqui para não ficar muito extenso. Curta nosso trabalho, se for o caso, compartilhe, comente, deixe sua dúvida. E antes de mais nada, inscreva-se nesse canalzinho Mequetrefe que está começando, que tem pouca gente incipiente. Um abraço, até a próxima.